Vamos falar sobre o nosso primeiro circuito de amplificador operacional. Aqui está como o circuito deve se parecer. O sinal positivo aqui na parte de cima. Vamos ter uma fonte de tensão bem aqui. Aqui temos a tensão de entrada, Vin, e este é o nosso sinal de entrada. E na saída nós temos o Vout, e é ligado desta maneira. Um resistor, outro resistor, e aqui no terra. E aqui conectado com a entrada inversora. Vamos olhar para este circuito e ver o que ele faz. Sabemos que nestes pontos estão conectados os terminais da fonte de alimentação do circuito. Lembre-se de que no terra temos 0 volts. E agora vamos analisar este circuito. Sabemos que o Vout, a tensão de saída, é igual a um certo ganho A, indicado aqui, e o A é um número relativamente grande, vezes o V+, menos o V-. Vamos indicar aqui, temos o V+ neste ponto e V- aqui. E as correntes, sabemos que I+ e I- são iguais a zero. Estou referindo-me às correntes que entram aqui. Aqui o I-, aqui o I+. Sabemos que no amplificador operacional elas são zero. Agora o que vamos fazer é saber o que ocorre dentro deste símbolo triangular. Vamos desenhar um circuito modelo de um amplificador operacional e ele se parece com isto. Aqui o V-, aqui o V+, então aqui temos o Vin, a tensão de entrada. Neste lado temos um outro símbolo que não vimos ainda. Ele se parece com o formato de um diamante e é uma fonte de tensão. É um tipo especial de fonte de tensão. Ela é chamada de fonte de tensão dependente ou fonte de tensão controlada. Ela apresenta a mesma ideia de uma fonte de tensão comum, exceto por um detalhe. A tensão aqui, ou seja, propriamente o Vout, que é a tensão de saída do amplificador operacional, é igual ao A vezes o V+, menos V-. Ou seja, a tensão aqui depende de outras tensões em outra parte do circuito. E é isso que constitui uma fonte de tensão dependente. Então, aqui nós simplesmente pegamos a nossa expressão do ganho e desenhamos um circuito que a representa. Especificamente aqui, nós desenhamos um circuito aberto entre o V+ e o V-, então nós sabemos que as correntes aqui são zero. Então, este modelo, este desenho de circuito, representa as duas propriedades do nosso amplificador operacional. Vamos agora, então, analisar e desenhar o circuito que tem por trás disto aqui, mas vamos precisar de um pouquinho mais de espaço. Vamos colocar o resto do circuito aqui. Temos aqui a nossa fonte de tensão, conectada aqui ao V+. Esse é o Vin, a tensão de entrada no amplificador operacional. E aqui nós temos o Vout. Veja que ele é conectado a dois resistores. E este extremo é conectado ao terra. E este ponto é conectado aqui no terminal do V-. Nossa meta agora é achar o Vout em função do Vin. Para facilitar o estudo, vamos identificar aqui os resistores. Digamos que este é o R1 e este o R2. Vamos também identificar este ponto aqui como V-. Os valores desconhecidos que temos aqui são o Vout e o V-. E vamos justamente procurar obtê-los. O que vamos começar a fazer aqui é escrever algumas expressões para aquilo que já sabemos que é verdade. Já sabemos, por exemplo, que o Vout, a tensão de saída, é igual a vezes o V+ menos o V-. Isso é o que o nosso amplificador operacional está dizendo como verdade. Vamos agora olhar para esta cadeia de resistores aqui, que define bem um divisor de tensão. Temos aqui esta corrente, e esta corrente já sabemos que é zero. Eu posso aqui usar aquela expressão do divisor de tensão que eu já conheço. Escrevendo a equação do divisor de tensão, temos que V- é igual ao Vout vezes, agora vamos ver se você se lembra, o R2 sobre R1 mais R2. Esta é a expressão do divisor de tensão. A expressão do divisor de tensão diz que quando temos, assim, esta pilha de resistores, deste modo, com uma tensão aqui na parte de cima e o extremo de baixo ligado ao terra, esta é a expressão da tensão no ponto do meio aqui. O que eu vou fazer agora é usar esta expressão e escrevê-la ali no lugar do V-. A partir desta ideia, podemos escrever que o Vout é igual ao A vezes V mais menos. Agora, vamos colocar aquilo que está no lugar do V-.
que é Vout vezes R2 sobre R1 mais R2. Efetuando a multiplicação usando a propriedade distributiva, temos que o Vout é igual ao A vezes o V+, menos A vezes aquela outra parte da expressão, que é Vout vezes R2 sobre R1 mais R2. Ok? Agora, eu vou deixar todos os termos que envolvem o Vout do lado esquerdo da igualdade. Vamos ficar, então, com Vout mais A vezes o Vout vezes o R2 sobre R1 mais R2 igual a vezes V+. Mas o V+, neste caso aqui, simplesmente o Vin. Do lado esquerdo da igualdade, vou colocar o Vout em evidência. Vamos ficar com o Vout multiplicando 1 mais A vezes R2 sobre R1 mais R2. E isso tudo igual a A vezes Vin. Muito bem, estamos chegando perto. E lembrando que a nossa meta inicial era escrever Vout em função de Vin. Então, vou tomar toda esta expressão entre parênteses aqui e passar, entre aspas, dividindo para o outro lado da igualdade. Desta forma, eu vou conseguir ficar com apenas Vout do lado esquerdo da igualdade e, do outro lado, vamos ter o Vin. Vamos ficar, então, com Vout igual ao A Vin dividido por esta expressão toda, 1 mais A R2 sobre R1 mais R2. Ok? Então, aqui temos uma resposta para aquilo que procurávamos, que era o Vout em função do Vin. Agora, o que vai acontecer é o que deixa a teoria do amplificador operacional realmente interessante. Começa que sabemos que A é um número muito grande, gigante, algo como 10 elevado à quinta, 10 elevado à sexta. Temos aqui também o fato de que os valores de R1 e R2, sendo valores, entre aspas, normais de resistências, o que temos aqui multiplicado pelo A vai dar um resultado muito grande, comparado com esse número 1 que temos aqui. Ou seja, este 1 adicionando aqui é praticamente insignificante nesta expressão. E o que eu vou fazer aqui é uma aproximação bastante interessante, bastante razoável, cancelando este termo que vale 1 aqui. Observe que somente o A é um número que é da ordem de 1 milhão, 10 elevado à sexta. Então, esse 1 fica insignificante nesta expressão. Então, desta maneira, podemos ignorar o 1 tranquilamente. Após ignorar o 1 nesta expressão, temos o A multiplicando no numerador e no denominador, portanto, podemos cancelar. E isso é um fato muito importante, muito impressionante, que é o fato de o A não aparecer aqui, já que ele foi cancelado. E isso nos dá que o Vout é igual ao Vin vezes R1 mais R2 sobre R2. Eu estou dividindo as frações e, portanto, multiplicando a primeira pelo inverso da segunda. Então, o que podemos observar é que o Vout está escrito em função do Vin, e, mais ainda, o fato de que o Vout é o Vin multiplicado pela razão entre os resistores que adicionamos ao circuito. Esta é uma das propriedades muito interessantes ao utilizar amplificadores operacionais em circuitos. Temos um ganho realmente alto. E o que conseguimos aqui é o fato de que podemos escolher o ganho do nosso amplificador a partir dos resistores que incluímos no circuito. E para os amplificadores operacionais, esta é uma boa conjectura, já que R1 mais R2 sobre R2 é um número realmente grande. Vai nos indicar um alto ganho do amplificador operacional. Bem, esta expressão vem com o sinal positivo, certo? Todos os R's envolvidos aqui são valores positivos. Então, este resultado também é positivo. E o que temos aqui é um amplificador operacional não inversor. Então, só para analisar um pequeno exemplo, se R1 e R2 têm o mesmo valor, ao escrever esta expressão para o Vout, nós temos que, observe que R1 mais R2 seria 2R, por exemplo, dividido por R, o que resulta em simplesmente 2. Então, o Vout fica igual a 2 vezes o Vin. Então, para fazer aqui um pequeno rascunho e lembrar a vocês como isso se apresenta, aqui está o amplificador operacional, aqui o terminal do Vin, temos aqui um resistor, outro resistor, ligado ali no V-, e aqui temos o Vout.
aqui o R1, aqui o R2. Então, esta é a configuração de um amplificador não inversor baseado em um amplificador operacional, no qual estes dois resistores são um divisor de tensão, conectado à entrada negativa. Então, é com isso que um amplificador operacional se parece, e este é um dos padrões com o qual você vai se familiarizar, porque vai aparecer aqui muitas e muitas vezes. E também conforme você vai lendo e projetando circuitos elétricos. Até o próximo vídeo.